Fala aí, povo! Com certeza, se você assiste muitos filmes ou só gosta bastante de cinema, você já ouviu falar que um filme tem um primeiro, um segundo e um terceiro ato. Mas, afinal de contas, né, o que diachos isso daqui significa e por que que um filme tem justamente 3 partes? Não poderiam ter mais ou menos partes e afinal, quem disse que deveriam ser 3 partes? Bom, no Zoom no Cinema de hoje, a gente vai falar e conhecer essa estrutura dos 3 atos que muitos filmes seguem e que até o final desse vídeo aqui, você não só vai entender ela de fato, como também vai conseguir enxergá-la nos próximos filmes em que você assistir. A origem da estrutura dos 3 atos é bem antiga e tá ligada com a Grécia Antiga, onde Aristóteles já tinha observado que as peças de teatro sempre tinham um padrão com um começo, um meio e um fim. Ou seja, já existiam nas peças de teatro naquela época, né, esse conceito de uma história ter um começo, um meio e um fim. Mas chegou Aristóteles e, como você já deve saber que o cara era muito inteligente, ele foi lá, observou aquilo e registrou isso no seu livro, que mais tarde se tornaria um dos livros mais importantes para quem quer estudar sobre roteiro e outras coisas sobre cinema, o chamado A Poética. Acontece que muitos anos depois, esse livro acabou influenciando de fato na criação da estrutura dos 3 atos, que foi ser citada mesmo vários anos depois, lá em 1979, no modelo de Sid Field, onde ele definiu em seu livro Roteiro os 3 atos como Setup, Confrontation e Resolution, ou seja, introdução, confrontação e por fim resolução. Então, enquanto Aristóteles foi quem meio que criou, ou pelo menos colocou na ponta do lápis, né, numa folha de papel, essa observação dele de ver que todas as obras teatrais da época tinham um começo, um meio e um fim, Sid foi quem trouxe esse conceito para o seu livro e o poliu mais um pouco, né, dando origem de fato à estrutura dos 3 atos. Mas assim como você deve se lembrar da sua escola, né, estudando os modelos atômicos, a estrutura dos 3 atos não foi algo só feito por esses dois, na verdade ela sofreu influência de muitas outras pessoas importantes ao longo desses anos. Ou seja, até hoje a estrutura dos 3 atos, ela não tem uma versão que serve pra todo mundo, como você vai entender ao longo do vídeo. Mas agora que você já entendeu, né, de fato, de onde surgiu essa estrutura, né, e como que ela sofreu influência e também foi moldada ao longo de vários anos por bastante gente, bora ver o que que ela significa e também pra que ela serve de fato dentro de um filme. Bem, como a gente já sabe, a estrutura dos 3 atos nada mais é do que uma estrutura que grande parte dos roteiristas e até dos escritores utilizam para escreverem os seus filmes e também os livros. Explicando de uma forma bem simples, o primeiro ato apresenta o mundo, os personagens e os seus objetos e conflitos. Isso além dos obstáculos que os impedem de alcançar os seus objetivos nesse momento. Já o segundo ato é o responsável por aumentar os riscos para o personagem alcançar esses seus objetivos, o que dessa forma aumenta ainda mais o conflito. Por fim, o terceiro e último ato resolve a história com ou não a conquista desse objetivo, ou até mesmo, né, com o fracasso, e na maioria das vezes a proporção fica mais ou menos 25, 50 e 25. Ou seja, ao longo de um filme, normalmente o primeiro ato acaba durando em torno de 25% dele, enquanto que o segundo ato é o maior, né, e acaba durando em torno de uns 50% de toda a duração do filme. E por fim, né, o terceiro ato completa os outros 25%, encerrando e resolvendo todos os problemas e conflitos da obra. O importante é você entender que uma história ter um começo, meio e fim não é uma fórmula. Na verdade, isso é para trazer coesão à história, ligando seus eventos dentro da narrativa. Para isso, os próprios 3 atos acabam sendo divididos em outras subpartes, digamos assim, dentro dessa estrutura, que aí sim acabam variando bastante em várias versões da estrutura dos 3 atos. Ou seja, essas diretrizes / etapas da estrutura dos 3 atos não é imutável, não é algo que serve para todo mundo e por isso a estrutura dos 3 atos não é a mesma utilizada por todos os profissionais. Dentro dos 3 atos existem várias versões diferentes que os especialistas e profissionais acabam utilizando para escreverem os seus filmes ou então os seus livros. Por isso, agora eu vou te mostrar aqui uma estrutura e depois alguns outros exemplos para aí sim, no final do vídeo, a gente testar esses seus conhecimentos, destrinchando um filme de exemplo, e depois disso eu te desafio aí na sua casa ou então no cinema a você assistir algum filme, né, e depois tentar ver ou analisar enquanto você tá assistindo cada etapa dessa estrutura aqui dos
3 atos e dizer aí embaixo nos comentários. Para iniciar o filme é preciso uma abertura, e assim como um vídeo para uma rede social qualquer como esse daqui, é nela em que o objetivo principal é atrair logo de cara a atenção do público, mostrando assim por que o público deveria se importar e também continuar assistindo a esse filme. Por causa dessa necessidade, né, de cativar o público de início, muitos ganchos começam no meio de algo ou tentam dar ao público um gostinho do que vai vir pela frente, algo que você já deve ter percebido muito em filmes de ação principalmente. Já agora, o evento incitante é basicamente algo fora do comum, que muda a rotina dos personagens, dando início assim à trama do filme. Depois do gancho inicial do filme, aqui o evento incitante é algo simplesmente fora do normal que acontece e acaba direcionando os protagonistas para a próxima etapa, que é justamente o chamado primeiro ponto da trama. Esse tal primeiro ponto da trama também é conhecido como o ponto de virada, o momento crucial que depois de cruzado não tem mais volta. Ou seja, esse é aquele momento em que o protagonista toma sua decisão e acaba seguindo em frente para a aventura, e a partir daí não tem mais como ele voltar para trás. O que é justamente o que diferencia esse ponto aqui com o evento incitante. Enquanto no evento incitante ainda há a possibilidade de negar ou se recusar à aventura, no primeiro ponto da trama já não tem mais como voltar para trás. E com isso a gente encerra o primeiro ato e inicia o segundo ato já com as consequências dessa decisão tomada no primeiro ponto da trama. Mais ou menos depois de um quarto do segundo ato, temos o primeiro ponto de aperto, que como o próprio nome já meio que entrega, esse é o primeiro desafio e obstáculo que, mesmo pequeno, normalmente já envolve o antagonista do filme, e no fim esse obstáculo costuma pavimentar as coisas pro ponto médio. Como você já deve imaginar, o ponto médio é de fato a metade do filme, onde temos mais um ponto de virada, ou para alguns o momento da verdade. Basicamente é aqui onde a gente tem ou uma vitória ou uma consequência grande que de alguma forma acabam causando, né, uma virada ou uma revelação que muda a história. E hoje eu tenho a sua idade quando saiu daqui. Então seria uma ótima hora para você voltar. E é justamente por isso que para muitos o ponto médio é uma das, se não até mesmo a parte mais importante em um filme. Isso já que tudo que sair desse ponto aqui vai nos direcionar até o clímax da história lá no terceiro ato. O segundo ponto de aperto, assim como o primeiro, não é tão importante quanto outros como o primeiro ponto da trama ou mesmo o próprio ponto médio que a gente falou agora. Mas a essa altura do campeonato a gente já tá em torno de uns 60% da história, o que significa que a partir daqui a gente tá bem preparando o chão e o caminho pro terceiro ato, seja enfatizando o antagonista ou mesmo algum tipo de aperto onde o público começa a se perguntar como que o protagonista vai sair dessa. Em alguns casos isso pode ser uma falsa vitória seguida por algum momento de baixa, reforçando assim o que eles podem perder seguindo por esse caminho que eles estão trilhando ao longo do filme. O terceiro ponto da trama é a parte que encerra o segundo ato e começa o terceiro, acontecendo assim mais ou menos no quarto final do filme. É justamente aqui onde a gente encontra o protagonista no seu ponto mais baixo, no fundo do poço da história, mas isso seguido por uma fagulha de esperança que vai nos direcionando até o grande clímax final do filme. Que não, calma, não é o terceiro ato inteiro. Na realidade existe toda essa preparação aqui, principalmente a partir do segundo ponto de aperto, e aqui no terceiro ponto da trama para a chegada do clímax final. Não importa que história estejamos falando, todas têm um clímax final no seu terceiro ato e obviamente ele é o ponto mais alto do filme. Literalmente tudo até aqui, né, nos direciona até esse momento, onde a gente pode ter desde uma batalha épica até mesmo algum beijo mega esperado. Por exemplo, mesmo que você tenha uma grande batalha durante todo o terceiro ato, o clímax em si é o ponto mais alto, onde temos o encontro final, mano a mano, cara a cara do protagonista e do antagonista. Como por exemplo um simples estalo.
No fim, o importante é que o clímax complete o arco do protagonista, isso seja vencendo ou mesmo perdendo no fim. Às vezes o clímax pode ser o momento final do filme, mas normalmente existe uma resolução para encerrar a história após o clímax. Na resolução é onde literalmente tudo se resolve. Vemos as consequências finais, a transformação e o encerramento do filme em si. Esse momento é muito importante, apesar de não parecer tanto assim, já que é aqui onde o público pode recuperar o fôlego e também ver, né, como que essa história toda mudou e transformou os seus personagens. De qualquer maneira, como eu falei antes, né, essas estruturas aqui não são as mesmas sempre. Alguns autores, né, alguns especialistas e profissionais utilizam versões diferentes. Um exemplo é o próprio Dan Harmon, com o seu Círculo das Histórias com 8 etapas essenciais que podem guiar qualquer história. No caso, esse modelo é formado por você, um personagem na zona de conforto, necessidade, esse alguém quer alguma coisa, ir, ele embarca numa situação desconhecida, pesquisa, ele se adapta à situação, encontrar, ele consegue o que queria, pegue, ele paga um preço alto por isso, retorno, ele volta à situação familiar e mudança, ele mudou de alguma forma nessa história. Ou seja, se você prestou atenção ao todo, nós temos você precisa, vai, busca, encontra, retorna e muda. Só que é claro, essas não são as únicas duas estruturas, eu tô falando sério, existem várias versões diferentes. Uma delas você com certeza já ouviu falar, né? A famosa Jornada do Herói de Joseph Campbell, que valeria um vídeo inteiro sobre, e o Salve o Gato de Blake Snyder. Agora, né, como a gente falou em exemplo, bora testar todo esse conhecimento, né, ver e botar na prática de fato, analisando e destrinchando um dos meus filmes favoritos, que no caso é nada mais do que Interestelar. Bom, vamos ver se você me acompanha, hein? O gancho do filme, no caso, começa com o sonho do Cooper logo no iniciozinho do filme e segue com a apresentação do mundo que está morrendo aos poucos. Já o evento incitante, obviamente, é o fantasma do quarto da Murphy, que revela a eles as coordenadas da base secreta da NASA, onde o Cooper é convidado a pilotar a nave da missão, o que nos leva diretamente ao primeiro ponto da trama aqui em Interestelar, onde o Cooper toma a decisão de pilotar a nave e vai embora na sua picape. 3, 2, 1, booster ignition and... A partir daí ele já não pode mais voltar, o que por sinal se conecta diretamente com a fala dele lá no final do filme, né? Não me deixa ir, mano! Já no segundo ato, temos o primeiro ponto de aperto, que no filme é quando eles vão até o planeta Miller, que orbitava um buraco negro. Dessa forma lá nós somos apresentados ao primeiro obstáculo deles no filme, o tempo. Isso, já que o tempo nesse planeta passava de uma forma bem diferente, né? E além disso, eles também tinham um tempo limitado para estar lá, tanto porque o tempo passava diferente, quanto também por causa das ondas gigantes naquele planeta. Depois disso, já no ponto médio, temos o momento em que eles voltam do planeta Miller e percebem o tempo que passou. Aquilo ali mudou o rumo do filme e traz um peso gigantesco para a história. E hoje tenho a sua idade quando saiu daqui. Daí, seguindo para o segundo ponto de aperto, a história começa a pavimentar o caminho já para o terceiro ato, e em Interestelar isso acontece quando nós descobrimos a traição do Dr. Man, o que traz uma nova ameaça e também coloca toda a missão deles em perigo. E agora, já no terceiro ato do filme em si, no terceiro ponto da trama, temos o momento em que o Cooper se encontra sem outras opções e decide se lançar no buraco negro, preparando assim todo o caminho até o grande clímax final desse filme. O que, no caso, é quando o Cooper entra no buraco negro e vai parar num espaço quadridimensional, onde não só os mistérios e segredos são revelados, como ele também percebe o seu verdadeiro papel naquela história. E então, por fim, o filme traz uma resolução, com o Cooper reencontrando a sua filha, né, a Murphy, depois de todo esse tempo, e também saindo em busca da Doutora Brand. No fim das contas, a estrutura dos 3 atos pode sim ser usada normalmente para criar histórias, sejam elas filmes ou mesmo livros. Porém, nem todo filme necessariamente é feito com a estrutura dos 3 atos em si. Na verdade, existem vários filmes que são feitos com outras maneiras, com mais atos ou mesmo menos, tanto faz.
Hoje, se a gente for falar mesmo sobre a maior utilidade da estrutura dos 3 atos, seria para nós, né, podermos analisar de uma forma um pouco melhor justamente os filmes. Ou seja, ao invés de simplesmente ser uma obrigatoriedade, né, os filmes serem criados usando a estrutura dos 3 atos, eles não precisam disso. Ela acaba servindo muito mais pra gente poder analisar e destrinchar cada etapa e ponto de virada desse filme. Bom, eu tenho certeza absoluta que agora, né, depois desse vídeo aqui, você já vai conseguir reparar em alguns desses pontos ao longo de algum filme, ou que você aí, só assistindo ao vídeo, já se lembrou de algum momento de um filme e relacionou ele com alguma etapa de alguma estrutura dos 3 atos. Por isso, se você lembrou de algum agora logo de cara, já deixa embaixo nos comentários, ou então vai aí assistir um filme e testar esses seus conhecimentos novos, e volta aqui pra deixar aqui embaixo nos comentários se você conseguiu pegar alguns deles, ou quem sabe até todos eles. E é claro, né, gente, além desse seu comentário, deixa também o seu like aí embaixo, que ajuda demais a gente aqui no canal a entregar ainda mais o vídeo aqui no YouTube, e também mostra o quanto você gostou do vídeo, né, que sempre dá um bom trabalho, mas que vale a pena aí pra trazer um conteúdo de qualidade pra vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo de cinema, né, filmes, séries e também com uma qualidade muito boa, não esquece de se inscrever no canal pra não perder mais vídeos como esse daqui. Inclusive, se você já quiser ver mais vídeos como esse, já dá uma conferida nesse vídeo aqui que tá aparecendo na tela e que com certeza você também vai gostar.